Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. As advertências finais do apóstolo Pedro. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude na ministração desta mensagem. Amém. Introdução. Sabendo que em breve deixaria o seu tabernáculo, referia-se ele à sua morte física, o irmão Pedro torna a escrever aos leitores, a quem já endereçara uma epístola, a fim de adverti-los quanto à apostasia destes últimos dias. O santo apóstolo é incisivo e claro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 1. Dessa forma, cumpria ele a ordem que lhe dera nosso Senhor, junto ao mar da Galileia, logo após a ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21 e versículo 17. Na primeira carta, consolar as igrejas da Ásia Menor, que eram implacavelmente perseguidas pelas autoridades romanas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Agora, novamente de Babilônia, por volta do ano 66, torna a dirigir-se aos santos com duplo objetivo, conforme lemos nos 2 versículos finais de sua segunda epístola. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, por engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Nesta mensagem, com a ajuda de Deus, concentrar-nos-emos nas advertências que nos deixou o Santo Apóstolo. Que o Senhor nos ajude a ouvi-las e pô-las em prática. Amém. Tópico 1. O apóstolo Pedro exorta a Igreja de Cristo a perseverar na santíssima fé e a ter as sagradas Escrituras como a palavra inspirada, inerrante, infalível e inesgotável de Deus. Reavivando a memória espiritual das igrejas espalhadas por todo o mundo, o irmão Pedro recorda-lhes os ensinamentos que já haviam recebido dos santos apóstolos e de seus pastores locais. Como eram perseguidas agora, não apenas externa, mas também internamente por falsos doutores,
mestres e profetas, deveriam elas pôr em prática tudo quanto haviam recebido do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doutra forma, não poderiam resistir ao ataque desses obreiros de Satanás, que, na prática, era pior do que as investidas de Roma. No intuito de fortalecê-los, o santo apóstolo recomenda-lhes essa maravilhosa cadeia de virtudes cristãs. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Como as Sagradas Escrituras vinham sendo atacadas severa e impiamente por esses falsos mestres e doutores, como se não fossem palavra de Deus, deixa Pedro bem patente às suas ovelhas que o Antigo e o Novo Testamento eram de fato inspirados por Deus. Eis a sua pétrea declaração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Desgraçadamente, não são poucos em nossos dias os que se erguem contra a Bíblia Sagrada, taxando-a de retrógrada, ultrapassada e excludente. E sem qualquer temor a Deus, propõe eles uma atualização dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor, a fim de adequá-los às suas rebeliões, cobiças e apostasias. O que os tais desconhecem é que a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus, é o único livro contemporâneo de todas as épocas e lugares. Tópico 2. O apóstolo Pedro adverte a Igreja de Cristo quanto aos falsos obreiros que já surgem em nossas igrejas, congregações e instituições. O santo apóstolo agora previne a Igreja de Cristo quanto à chegada de falsos mestres e doutores que dissimuladamente tudo farão para corromper a santíssima fé dos fiéis. Prestemos atenção. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 1. Imiscuindo-se habilmente em nossas igrejas e congregações, os falsos mestres e doutores, nesta hora derradeira, avantajam-se contra a sã doutrina e espalham entre os fiéis costumes ruins, mundanos e lascivos.
Como não bastassem tantas sanhas, põe-se a desconstruir malignamente perante o rebanho o sumo pastor, Jesus Cristo, Senhor nosso. São lobos vorazes. Embora disfarçados de humildes e inofensivos cordeiros, estão a devorar as nossas ovelhas e cordeirinhos. Através de suas hermenêuticas seculares, racionalistas e totalmente contrárias à palavra de Deus, não poupam eles esforços para transtornar rebanhos e redis, e desta forma entregá-los ao príncipe deste mundo, Satanás. Eles, obreiros de Satanás. Oremos e vigiemos, porque os dias são difíceis, trabalhosos e muito selvagens. Nesta batalha pela preservação da Igreja de Cristo, não há quartel nem trégua. A luta é constante. Tópico 3. O apóstolo Pedro mostra os castigos que virão sobre os tais homens. Conquanto bem aparelhados pelo diabo, esses falsos mestres e doutores não prosperarão, conforme já adiantara o apóstolo Paulo. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 9. O irmão Pedro, por sua vez, destacando alguns exemplos do Antigo Testamento, mostra que os hereges e apóstatas do Testamento Novo não ficarão impunes. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro cita o caso dos anjos que se rebelaram contra o Senhor. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 4. Apesar de seus privilégios, aqueles seres angélicos, seduzidos pelo querubim ungido, Satanás, foram prontamente condenados em consequência de seu orgulho, irreverências, mentiras, embustes e calúnias. Não é o que fazem os falsos obreiros hoje em nossas igrejas, congregações e instituições? Cuidado! O Cordeiro vive e continua a intervir poderosa e energicamente em nossas igrejas, congregações e instituições. O Cordeiro vive e está ativo. Ele ressuscitou dentre os mortos e tem em suas mãos toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Mais adiante, o decano do Colégio Apostólico denuncia os crentes pré-diluvianos, filhos de Sete, que conscientemente, já tomando a forma do mundo de Caim, passaram a afrontar a Deus com a sua carnalidade, lascívia e violência. Escreve o irmão Pedro. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 5. Se lermos com atenção o capítulo 6 de Gênesis, concluiremos que a apostasia da descendência da linhagem de Sete teve início com os seus líderes. Os que tinham por obrigação dar o exemplo de retidão e fidelidade foram os primeiros a ofender ao Senhor. Portanto, sejamos zelosos, nós obreiros, porquanto Deus de Noé continua a agir nestes últimos dias.
Finalmente, o irmão Pedro cita o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, que muito ofenderam o Criador em decorrência de seu erotismo desenfreado e contrário à natureza criada por Deus. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Infelizmente, não são poucos os teólogos que, torcendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, buscam justificar as práticas abomináveis de Sodoma e Gomorra, como se o Santo Evangelho fosse excludente. Sabem eles, porém, que as boas novas de salvação vêm sendo, desde o Calvário, proclamadas a todos indistintamente, aos héteros e aos homossexuais, transformando a todos os que as aceitam em nova criatura, conforme escreve o santo apóstolo aos Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Não bastassem tantos ataques à Igreja de Cristo, os falsos obreiros, ignorando a soberania de nosso Senhor, afrontam o Cristo da Igreja, conforme enfatiza o amado irmão Pedro. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 12. Entre estes, aos que aberta e insolentemente rejeitam a Deus e a Deus culpam por todos os males do mundo. Segundo os tais, a sociedade só há de melhorar quando Deus da Bíblia Sagrada deixar os homens entregues a si mesmos. Se eles rejeitam a Deus, estão a eleger como Senhor e guia o próprio diabo. Que o Senhor Jesus nos ajude a atravessar estes últimos dias. Sim, senhores. Falsos obreiros, agora insolente e abertamente, estão a eleger o próprio diabo como seu Senhor. Que Deus nos guarde. Tópico 4. As características dos falsos profetas, mestres e doutores nestes últimos dias. O experimentado apóstolo, já antevendo a sua morte, descreve as nossas igrejas, congregações e instituições, como são e como agem os falsos mestres, doutores e profetas que, astutamente, imiscuem-se em nosso meio.
Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 17 ao 22. Tópico 5. Os que descreem e zombam do arrebatamento da igreja. Finalmente, os falsos doutores, renegando os escritos de Paulo quanto às últimas coisas, buscam desconstruir hermenêutica de Satanás, a doutrina da vinda de nosso Senhor. Ouçamos o irmão Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, voluntariamente, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 10. Conclusão. Está você preparado para o arrebatamento da igreja? Observemos fielmente as advertências que o irmão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou. Estejamos precavidos, pois, contra os falsos mestres, doutores e profetas. Afiramos tudo quanto ouvirmos pela Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, a infalível e a inesgotável Palavra de Deus. Não nos deixemos enganar, pois os dias são difíceis, trabalhosos e muito selvagens.
aguardemos em oração e santa vigilância a volta de Jesus. Ele já não tardará. Está você preparado? O tempo esgota-se rapidamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, dos céus, da terra e do ser humano. Nós te agradecemos também pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pela justificação, adoção de filhos e pela santificação. Porque a tua palavra nos santifica e santifica-nos, porque é a verdade. Agradecemos-te, Senhor, pelas advertências que encontramos, não somente nas epístolas de Pedro, mas também em toda a Bíblia, a tua inspirada, inerrante, infalível e inesgotável palavra. Ajuda-nos a pô-las em prática em nossa vida, em nosso dia a dia, e assim estaremos preparados e também precavidos, Senhor, contra as heresias, as apostasias, e prevenidos contra os falsos mestres, doutores e profetas. Pai, prepara-nos a cada dia para o arrebatamento da igreja. Tu em nós começaste a boa obra e temos certeza absoluta de que haverás de aperfeiçoá-la até o dia em que estrugir a trombeta, a última trombeta, e assim estaremos para sempre contigo. Ó Deus, faço esta oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orai por nós.